Vamos abrir em 2 de Coríntios 8, 9. Glória a Deus. Um envelope, sim. Ora, então não tinha. 2 de Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Eu não sei se este versículo causa confusão ou não, mas vamos entender o que é que aconteceu com Jesus. Onde é que estava Jesus? Jesus estava à direita de Deus Pai. Estava com o Pai. Ele se humilhou, permitindo vir em forma humana para poder entrar. Entrou de forma legal, entrou através do nascimento de uma virgem, entrou na terra, viveu entre nós e foi crucificado por nós. Ele, sendo rico, se humilhou para que pela sua pobreza, porque ele na cruz se fez pobre, levou toda a maldição para que nós pudéssemos enriquecer. Às vezes faz-nos confusão o mundo espiritual e o mundo carnal. E tentamos levar a nossa vida como pessoas carnais e não como espirituais. Pensando e analisando todas as coisas pela carne e não pelo espírito. Mas verdadeiramente nós somos seres espirituais. Temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. E quando chegar à altura que Deus quer, que Deus acha que deve ser, nós vamos deixar este corpo, mas o nosso espírito vai viver para sempre. Com Deus ou afastado de Deus. Agora eu quero que entendam uma coisa. Jesus já fez tudo por nós. Tudo por nós. Para nos abençoar, quer na cura, para nos abençoar financeiramente. Já nos fez tudo em todas as coisas. Agora só temos que aceitar aquilo que Ele já fez por nós. E sermos abençoados. Nisto, diz aqui no versículo 10, nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começaste não só a praticar, mas também a crer. Agora, porém, completai também o vosso começado, para que, assim como houve prontidão de vontade, também haja cumprimento segundo o que tendes. Então, a nossa oferta, o que é que vai fazer perante Deus? A nossa oferta vai fazer a diferença em nós crermos nele ou não. Mas isso vai fazer com que eu tenha mais dinheiro e isso vai fazer com que você creia em Deus. Com que se abram as janelas dos céus para si. Porque você está a fazer uma coisa que Deus deseja. Para que você não olhe para o dinheiro como algo muito precioso, mas olhe para o dinheiro como um instrumento que Deus pôs na sua mão para poder abençoar. Vamos sonhar, em nome de Jesus. Amém. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o abençoará.
dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta, porque dependemos de ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos abrir em Mateus 4:4. Mateus 4:4. E o título da mensagem de hoje é Derrota, não. Derrota e o não em letra grande. Não é por acaso que Deus nos escolheu. Não é por acaso que Deus nos escolheu, às vezes, pessoas que não podem não estar a vencer neste mundo. E você diz, pois, mas é estranho Deus escolher pessoas assim, então às vezes podia escolher pessoas com mais abastado ou mais bens. Ele próprio diz que não foram muitos os chamados, os que têm bens, os poderosos, os nobres, não foram muitos os chamados. Não quer dizer que alguns não sejam chamados, mas são aqueles que têm o coração virado para Deus. E como é que você tem o coração virado para Deus? Eu acho que isso já vem desde o nascimento. É algo que Deus vê. Deus, aconteceu isso com Jeremias, aconteceu isso com Isaías, aconteceu com vários profetas, que Deus conhecia o coração deles. Aconteceu isso com Davi, o rei Davi. E você tem que entender uma coisa: qual a vontade de Deus? Nós temos que entender o que Deus quer para nós. Acho que é uma das coisas que nós não entendemos ainda. Acho que não desceu ao nosso coração. Qual o plano de Deus para todos nós? Todos nós somos cristãos, todos nós que amamos a Jesus. Ouça, eu aceitei Jesus, tinha 25 anos de idade. E eu, quando aceitei Jesus e comecei a conhecer a Bíblia Sagrada, eu disse, fogo, Pai, eu perdi tanto tempo. Eu perdi tanto tempo sem ter-te a ti. Eu passei por tanto problema sem ter-te a ti. Mas depois comecei a entender, será que se eu não tivesse passado por aquilo que passei, eu teria aceito Jesus? Eu teria ido ao encontro de Deus? Ou não? Sabe que são as nossas experiências de vida que nos aproximam ou nos afastam de Deus. Você sabe que há coisas na sua vida que podem o afastar de Deus? Vou-lhe dar um exemplo. Pronto, isto sou eu, não é? Eu pessoalmente não gosto de futebol. Mas há pessoas que gostam. Mas gostam tanto, tanto ao ponto de que se tiver a dar um jogo de futebol, não vão a uma reunião, não estão presentes em reunião na igreja. Porquê? Por causa do futebol. Então quem é que está em primeiro lugar nas suas vidas? Deus ou o futebol?
Fiz esta comparação, mas pode ser qualquer outra coisa. Há coisas que você pode meter em primeiro lugar antes de Deus. Há coisas que o podem impedir de andar com Deus. Há pessoas que o podem impedir de andar com Deus. E você diz, mas não, então eu nunca me vou afastar de Deus. Eu também disse isso. Eu também disse isso. E houve um dia que eu dizia, não, eu nunca me afasto de Deus. E eu estava a orar e comecei a orar. E não parava de orar. E eu percebi que me ia afastar de Deus. E eu disse, Senhor, mas eu não me quero afastar de Ti. E sabe o que Ele me disse? Estava proposto tu seres afastado. Onde é que está o nosso coração? Onde é que estão os nossos sentimentos? Onde é que está o nosso desejo? Há coisas que o podem afastar de Deus. E você tem que perceber que se você se afastar de Deus, você vai perder. Muito. Vai perder muito. Mesmo muito. Mesmo muito. Porque Deus é assim como num dia de chuva, um chapéu de chuva para nós. É a nossa proteção, é o nosso resguardo, o nosso lugar seguro. Mas você tem todo o direito de fazer com a sua vida o que quer e se afastar desse guarda-chuva. E depois, segundo o ditado que existe em português, quem anda à chuva molha-se. Pois molha-se. Quer dizer que Deus nos vai guardar de todos os problemas? Não, mas vai impedir muita coisa na sua vida, acredite em mim. Muita coisa. Muita coisa. Deus me protegeu a mim. Eu conto isto várias vezes porque é real. Eu quando era guarda noturno, nós tínhamos uma área delimitada onde nós trabalhávamos e rodávamos durante a noite. Trabalhávamos sozinhos, como guarda noturnos, dentro do carro, nosso carro. E nesta área era eu, noutra área era outro, noutra área era outro, noutra área era outro. Era assim que funcionava. As áreas encostavam umas às outras, a divisão de uma rua para a outra, uma era de um, outra era de outro. Eu, como guarda noturno, naquelas áreas ao pé de mim, um colega meu levou 7 facadas nas costas. Outro colega meu levou 2 tiros. E outro levou uma facada de frente. Tudo em zonas ao pé da minha. E eu, enquanto fui guarda noturno durante 32 anos, nada me aconteceu. Eu quero que você entenda. Há coisas que você que está com Deus, que é protegido, que você nem sabe, nem imagina. Há coisas que eram para lhe acontecer que não acontecem, porque você está com Deus. Ainda hoje eu estava a falar antes mesmo da reunião, eu estava a falar com um familiar meu e estávamos a falar de alguma coisa que aconteceu na vida dessa pessoa. E eu lembro-me perfeitamente o que nós fizemos antes de ela, fui eu que a levei para o hospital. E antes de chegarmos ao hospital, eu estava a orar com ela e a dizer, vamos aceitar Jesus no coração. Ela aceitou Jesus no coração. E isso foi a causa de ela não ter partido já deste mundo. Eu conheci uma
tenho conhecido várias pessoas, mas naquela altura conheci uma rapariga nas bombas de gasolina e essa rapariga ficava durante a noite lá e nós guarda-nos, às vezes íamos beber café às bombas de gasolina. E a falar com ela percebi que ela não estava bem e comecei-lhe a dar o plano da salvação. Comecei-lhe a falar de Jesus ao coração. Eu achei interessante, claro que isto não foi uma vez, foram várias vezes a falar com ela. E quando eu lhe perguntei, você quer aceitar Jesus no coração? Você quer aceitar Jesus? Ela disse que sim. E foi impressionante o que aconteceu. Não visível aos meus olhos, mas visível a todos os que estavam à volta dela. Familiares, colegas de trabalho, todos notaram a diferença nela. Todos notaram que ela ficou mais forte, ficou mais capacitada. Ela andava a tomar antidepressivos, comprimidos antidepressivos, e ela parou de tomar, porque já não precisava mais. Só ela nascer de novo, aceitar Jesus no coração, fez mudar a sua vida. Mesmo mudar a sua vida. Só por aceitar Jesus no coração. O que aceitar Jesus faz em nós? Qual é a diferença que faz em nós? A diferença foi exatamente quando eu comecei a reunião e eu disse, nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. Mas enquanto não aceitamos Jesus, o nosso espírito não é recriado em Deus. Nosso espírito, por assim dizer, está adormecido. Está morto, por assim dizer. Não está. Mas é quase como se estivesse. Mas ao você aceitar Jesus no coração, o seu espírito nasce de novo, é recriado. E então sim, você se torna uma nova criatura. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, em tudo. Vai fazer diferença na sua proteção. Vai ser a diferença na sua cura. Vai ser a diferença na sua bênção. Vai ser a diferença na sua família. Cada vez que há uma pessoa que aceita Jesus, a maldição que estava sobre a sua família é quebrada no dia que essa pessoa aceita Jesus. Quer dizer que os seus filhos e os seus netos vão ser abençoados pela decisão que ele tomou. Eu lembro-me sempre muito disto porque eu não sabia de nada. Levaram-me a uma igreja evangélica. Fui lá uma vez, fui lá a segunda vez e na segunda vez eu senti, algo me puxava. E eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E quando cheguei a casa, eu disse à minha mãe, olha, eu estive numa igreja e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E ela ficou a olhar para mim e disse, olha, o teu bisavô deixou-te uma coisa. Eu disse, o bisavô deixou-me uma coisa e nunca me disseram nada. E foi buscar, e até era uma Bíblia, com o Novo Testamento só, e Salmos. Ele também era evangélico. Ele, talvez não evangélico, mas acredito mais protestante, que é a mesma coisa. Mas você entende. Eu lembro-me de me levantarem bebê, quer dizer, não era bebê, já andava, mas eu lembro-me muito disto, de sair da cama
ir. O meu avô tinha uns botins que ele tinha, que era tipo de cowboy, e eu gostava muito daqueles botins. E então fui buscá-los, calçava-os, quer dizer, eram bem maiores, que chegavam-me ao joelho, calçando-os, mas andava a sapatear com aquilo e ia buscar o meu bisavô. E ia buscá-lo o sítio onde ele dormia para levá-lo para a cozinha para ele ir comer. Eu lembro-me disto perfeitamente. Será que em alguma daquelas vezes ele orou por mim? Ele pediu a Deus por mim para que eu aceitasse Jesus no coração? Eu creio que sim. Assim como eu oro por aqueles que são meus, por aqueles que são meus familiares e oro por eles, para que eles sejam servos de Deus, para que eles sirvam a Deus todas as suas vidas, para que eles, os seus filhos e os filhos dos seus filhos sirvam a Deus. Eu creio que sim. Mas, passando esta introdução, derrota não. Você tem que entender uma coisa, nós não fomos chamados para a derrota. Podemos ter entrado derrotados. Podemos ter sido chamados derrotados. Você entende? Eu vou-lhe dar um exemplo. Davi era um homem que foi ungido, criança, para ser rei. Mas ele não foi rei. Ele levou 13 anos a ter ser rei. Mas durante esses 13 anos, ele fez muita coisa. Deus era com ele. E muita coisa acontecia por ele. Ele conseguiu vencer um gigante, quase 3 metros de altura, sendo ele uma criança na altura. E ele serviu perante o rei. Depois de servir perante o rei, ele entrou em guerras e conquistou. Até que criou o ciúme do rei. E o rei, da altura, o seu rei, começou a persegui-lo. E ele fugiu. Fugiu várias vezes. Até que fugiu para uma caverna. E nessa caverna, não estava só lá ele. Foi lá ter com ele a sua família. Mas foi lá ter com ele. Mas estava lá também. E vieram ter com ele vários homens que estavam a passar por problemas. Vários homens que estavam tristes, vários homens que estavam endividados, vários homens. E esses homens, nessas condições, em condições que não estavam prontos para fazer nada para ninguém, Deus utilizou-os para ser o exército de Davi, o exército poderoso de Davi. Deus escolhe as coisas que não são para vencer as que são. E se você se lembrar, eu lembro-me do meu passado, eu lembro-me de como eu era, de como eu me sentia, como me achava inferior aos outros. Nunca o disse, mas era o que me achava. Eu comecei a perceber que Deus nos chama aqueles exatamente que não são, para aniquilar os que são. Para que a glória de Deus não esteja em homens, mas seja completamente para Deus. Porque nós, que somos chamados, percebamos que aquilo que somos, devemos a Deus tudo e inteiramente. Dito isto, temos que entender que a nossa fé, a nossa confiança em Deus tem que prover de uma base sólida. Porque você pode dizer, não, eu tenho muita fé em Deus. Tem? Glória a Deus que tem. Então, mas se tem muita fé em Deus, as coisas têm que agir na sua vida. Porque ter fé em Deus não é só ter fé que Ele existe. Porque você tem fé que Deus existe, glória a Deus. Um bom começo. Mas você também tem que ter fé que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Que é galardador daqueles que o buscam. Isso quer dizer que você, ao buscar a Deus, Deus o vai recompensar pelo que você está a fazer.
Cada vez que você muda alguma coisa na sua vida por causa de Deus, Deus o vai recompensar pela sua mudança. Vai abençoá-lo pela sua mudança. Mas em tudo isto nós temos de ter uma base sólida. E é aqui que eu vos quero ler Mateus 4:4. Jesus responde ao diabo e diz, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra que sai da boca de Deus que você tem conhecimento? Muitas pessoas dizem, não, mas eu não tive revelação. Não, Deus não me disse nada. Não falou comigo. Deus não se tem manifestado a mim. Não houve nenhum profeta que veio falar comigo. E eu pergunto, e você precisa disso para quê? Eu tenho tido muita revelação de Deus. Mas eu vou-lhe dizer uma coisa. Sem isto, nada somos. Isto é uma Bíblia sagrada. Eu tenho uma Bíblia digital, mas isto é uma Bíblia em papel. Sem isto, nada somos. Você tem que entender de uma vez por todas que a sua fé, a sua confiança em Deus tem que se basear numa base sólida. E a base sólida é a palavra de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus. Porque é o conhecimento da palavra de Deus que nos vai abençoar e criar fé para nós possamos receber aquilo que Deus já nos deu gratuitamente. Isto é para nós o nosso manual de instruções. Você pode agarrar numa máquina, seja ela qual for, e você pode começar a operar. Não, isto deve ser assim, até por experiências. E nós todos temos vivido por experiências. Pela experiência da vida. Não, isto deve-se fazer assim, deve-se fazer assado. Desta forma acontece isto, então é isto. É pela experiência de vida que nós temos. Mas não temos tirado o máximo. Porque nos falta isto. Podíamos ter muito mais na nossa vida, dar muito mais, ser muito melhores, se tivermos conhecimento disto. A nossa falta de conhecimento da Bíblia Sagrada nos tem trazido problemas. Posto isto, Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu lembro-me de estar numa reunião e uma rapariga relativamente nova estava casada há pouco tempo e ela estava com problemas de engravidar. E quando ela, não fui eu que falei com ela, foi uma pastora nossa que falou com ela. E quando falou com ela, começou-lhe a falar da palavra de Deus. E ela virou-se, mas vocês também? Disse ela. Eu não sei depois o teor de toda a conversa, mas quando me disseram isso, vocês também. Eu creio que ela não percebeu que é esta palavra que nos dá tudo. É a confiança nesta palavra que nos dá tudo. Que nos dá a cura, que nos dá a bênção, que nos dá a proteção. É a confiança nesta palavra. Ainda hoje de manhã, eu estava a orar. E eu estava a sentir várias coisas. E eu estava a dizer, Senhor, nenhum mal me cederá, nem praga alguma chegará até mim. Pai, nenhum mal me cederá, nem praga alguma chegará até mim. E eu dizia, nenhum mal me cederá, nem praga alguma chegará até mim, nem à minha família, no nome de Jesus. Disse várias vezes a mesma coisa. Porquê? Porque é a palavra de Deus. E Deus vela sobre ela para fazer cumprir na minha vida, na sua vida, à medida que você a confessa e declara.
Esta é a base sólida que nós precisamos para poder viver nesta terra abençoada. E você tem que, de uma vez por todas, perceber isto, entender isto, buscar isto, buscar a Bíblia Sagrada. Você sabe que a Bíblia Sagrada relata um tempo mais ou menos de 6.000 anos. Você sabe que a Bíblia Sagrada foi escrita mais ou menos a partir de 4.000 anos atrás. Você sabia disso? 4.000 anos. Você tem um livro de 4.000 anos nas mãos. Os primeiros, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos há 4.000 anos atrás. Os primeiros 5. Isto não é um livro qualquer. Isto não é um livro qualquer. Não é um livro para se meter aberto, assim, em casa. Não vai fazer nada assim. Isto não é um livro para ter na mesa de cabeceira parado. Também não vai fazer nada. Isto não é um livro para andar debaixo do braço só, unicamente. É um livro para ser lido. Lido, relido e relido outra vez. Meditado sobre ele. Porque isso vai trazer bênçãos para a nossa vida. Isto é mais importante de qualquer coisa que você possa ver. É mais importante de qualquer coisa que você possa ler. E quando você perceber isso e começar a buscar, você entende que realmente a sua vida mudou. Mudou mesmo a sério. Então vemos o que é que Jesus disse. Não só de pão viverá o homem, não só de alimento viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus o homem viverá. Então temos de depender da Bíblia Sagrada. Para tudo. Tudo. A Bíblia Sagrada é o nosso conhecimento de Deus, o conhecer mais de Deus, conhecer os desejos de Deus, as promessas de Deus para nós. Sabe que Deus fez promessas para nós? Fez. Pois é, não é por acaso que nós, quando agarramos na Bíblia, sabe o que é que diz aqui? Viramos as primeiras páginas e diz aqui Bíblia Sagrada, depois diz Velho Testamento. O que é um testamento? Velho Testamento. E depois, mais para a frente, alguns livros mais para a frente, vamos ler Novo Testamento. O que é um testamento? É algo que é deixado para nós quando alguém morre. O Novo Testamento foi deixado para nós quando Jesus foi morto na cruz. Você está a entender? Este livro não é um livro qualquer. Este livro não é um livro qualquer. Abra comigo, se faz favor, 2 Coríntios 1:20. Eu disse na Bíblia Sagrada, 2 Coríntios 1:20, eu disse na Bíblia Sagrada há promessas de Deus. Há promessas de Deus para nós. E nós temos que conhecer essas promessas de Deus. O conhecimento dessas promessas, vamos conhecer aquilo que Deus nos dá gratuitamente. É o desejo de Deus para as nossas vidas. E você diz, então, mas se é o desejo de Deus para as nossas vidas, por que é que não temos? Porque não estamos a receber com fé, com confiança na sua palavra, naquilo que Ele diz.
Confiamos mais no que as pessoas dizem à nossa volta, confiamos mais nos que os especialistas dizem, confiamos mais no que a televisão diz, confiamos mais no que o telemóvel diz e não confiamos em Deus, naquilo que Ele diz, que começou a ser escrito há 4.000 anos atrás. Veja aqui, 2 Coríntios 1:20, porque todas quantas promessas há de Deus são nele o sim e o amém para a glória de Deus por nós. São nele o sim e o amém. São nele o sim e amém quer dizer assim seja. Quer dizer que ele está a confirmar tudo o que está o que estamos a ler. A vontade de Deus é nos abençoar. Você tenta ver uma coisa. Você sabe, nós em Portugal chamamos um passador. Passador. Passador, como é que se chama? Pode outra palavra, posso dizer para passador? Um escorredor, pronto, sei lá. Pronto. Em Portugal é assim que se chama. O que é? É um recipiente, quase sempre redondo, pode não ser redondo, mas quase sempre é redondo, e que tem buracos. E nós metemos lá os alimentos para escorrer a água. E muitas das vezes as nossas vidas somos corredores, em que Deus quer meter a bênção, mas não consegue porque nós temos tantos buracos que passa-se logo a água. E você está a dizer, mas como assim? Eu vou-lhe dizer, há coisas que nós temos que mudar na nossa vida. E só pelo conhecimento da palavra de Deus nós vamos perceber. Por exemplo, você não perdoa alguém o magoou. E ouça, alguém o magoar é muito fácil. Infelizmente, é muito fácil. E às vezes são os mais próximos que mais magoam. Alguém o magoou e você não perdoa. E você abriu um buraco enorme na sua vida, que as bênçãos nunca lá vão ficar. Porque Deus diz, se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo a vocês. E se Deus não nos perdoa a nós, as bênçãos desaparecem. Isto é um exemplo, por exemplo, mas há montes de coisas. Honrar a Deus acima de todas as coisas, não colocar outras coisas, outras imagens, seja o que for, perante Deus, antes de Deus, não as ter consigo, não as dobrar o joelho a elas. Você entende? Eu fui educado e cresci noutra igreja, que não a igreja evangélica. Só aos 25 anos de idade é que fui uma igreja. E quando entrava noutra igreja, eu fazia sempre o símbolo da cruz com a mão. Eu dobrava o meu joelho como reverência. Desde que eu aceitei Jesus e comecei a perceber, eu nunca mais fiz isso. Porquê? Porque eu sei que ali não está Deus. Eu não estou a dizer mal das pessoas que lá vão. Eu estou a dizer mal das imagens de escultura que são veneradas, que nada têm de Deus. Assim entende? Mas as pessoas têm fé, então continuam a ter fé e continuam a ser sacos rotos. Continuam a ser passadores em que a água não vai reter lá, não vai lá ficar. Você entende? Há coisas que nós fazemos na nossa vida que não nos vão trazer bênção. E vai fazer de nós passadores e não copos e não recipientes que possam conter a glória de Deus, não vasos que possam conter a glória de Deus, mas sim passadores autênticos, em que a glória de Deus se escorre através de nós. Eu lembro-me, por exemplo, uma pessoa estar a chorar na igreja, eu pedi à minha esposa para ir falar com ela. E à medida que a minha esposa falava com ela,
ela chegou a uma altura e a minha esposa disse, mas você tem que perdoar ao seu marido. Mal ela disse isso, ela pôs-se de pé e disse, não, isso nunca. Estava ali o problema da senhora. Ouça, perdoar é uma decisão. Perdoar não é um sentimento. Parece que às vezes, se nós não perdoarmos, às vezes aquela pessoa nos magoou e nós queremos que a magoa. E a nossa forma, muitas das vezes, de a querer magoar é não perdoando. Não, eu não perdoo, porque essa pessoa não merece. Deve ser machucada também, porque me está a magoar a mim também. Mas Deus quer que nós perdoemos a pessoa. Não por causa da pessoa, mas por causa de nós. Porque se nós não perdoarmos, não somos abençoados. Deus nos quer abençoar é a nós. Porque se nós perdoarmos, somos libertos de tudo, de toda a raiva, de toda a falta de perdão, somos libertos. E por causa disso, Deus nos pode abençoar. Vivemos neste mundo e não entendemos ainda que o que a palavra de Deus nos quer ajudar a entender que neste mundo podemos ser pessoas diferentes e melhores. E você diz, não, então, mas eu faço isso, eu faço aquilo, você é melhor. Ouça bem o que a palavra de Deus diz. A palavra diz que não há um justo, não sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Jesus veio para que nós, pela fé nele, pudéssemos viver para a justiça e ser justificados por aquilo que ele fez. Nós não vamos ter direito a estar no céu e estar ao pé de Jesus porque fizemos coisas boas. Nós vamos ter esse direito porque aceitamos o que ele fez na cruz como sendo em nosso lugar. E por causa de aceitarmos Jesus, Deus veio morar dentro de nós. E ao morar dentro de nós, começou-nos a mudar de dentro para fora. E as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas reações mudaram por completo. Porque Deus está-nos a mudar de dentro para fora. Você entende? Então todas as promessas que há em Deus, todas as promessas que há em Deus, tem nele o sim, o amém. E eu agora quero-vos mostrar um homem que acreditou nestas promessas de Deus, embora toda a lógica dissesse que não. E vamos abrir em Romanos 4, 18. Romanos 18. E eu quero-vos falar um pouco deste homem. Quem é este homem? Este homem é Abraão. E Abraão foi um homem que foi chamado por Deus aos 75 anos de idade. Ele não foi chamado mais cedo, ele foi chamado aos 75 anos de idade. Lá em Gênesis 12, Deus o chamou a ele e disse, sai da casa da tua parentela, sai da casa dos teus pais, sai do pé dos teus pais e vem comigo e te farei uma grande nação. E Abraão agarrou ele e a mulher, os servos que ele tinha, as coisas que ele tinha e também um sobrinho seu e foi. Foi para onde? Para o deserto. E você diz, mas isso é loucura, como é que alguém vai para um sítio que não sabe o que é que vai acontecer? Ele creu em Deus. Ele creu naquilo que Deus lhe disse. E o que é que aconteceu? Deus abençoou imediatamente logo a seguir. Abençoou muitíssimo ele. Depois,
a vida continuou com várias coisas, até que chegou uma altura que Deus lhe disse. Mudou o nome a ele, mudou o nome à mulher. Ele era Abrão e agora era Abraão. E mudou o nome à mulher de Sarai para Sara. A mudança de nome teve mudanças drásticas na sua vida, porque a partir de agora o nome que Deus lhe deu agora tinha um significado diferente do que ele era quando foi batizado com o nome que foi batizado, ou antes com o nome que foi chamado. Na altura não havia batismo. O nome que agora Deus lhe dava era pai de uma multidão. Ele, que tinha 99 anos agora e não tinha um único filho. E Sarai mudou para o nome de Sara, que se chama princesa ou mãe de multidão. Então podia-se ver no acampamento, onde ele tinha vários empregados, podia-se ver ele a chamar Sara. E toda a gente parou o que estava a fazer e começou a olhar. Sara, mãe de uma multidão. E virava-se Sara e diz Abraão. E ele, Sarai também disse, Abraão, pai de uma multidão. Isto deve ser da idade. Deve-lhe estar a afetar na cabeça qualquer coisa, porque eles nem sequer um filho têm. Esse era o propósito de Deus para a vida dele. Deus mudou-lhes o nome por causa de mudar a maneira deles falarem, para criar algo dentro de Deus, para criar fé dentro deles. É o mesmo que você tem que fazer em relação à sua vida. Se você sabe qual é o seu nome, sabe qual é o seu primeiro nome, ou o nome pelo qual você é conhecido. Você sabe qual é o nome? E você sabe qual é o seu último nome? Pois os nomes do meio que você tem, você deve adicionar mais um, se você quer ser curado. Por exemplo, no meu nome eu chamo Mário Nóbrega, tenho nomes pelo meio, claro, mas é Mário Curado da Nóbrega. É o meu nome. Os ingleses têm uma forma muito gira de dizer isto. Quando dizem você tem que ter coragem. E eles dizem, esse é o meu nome do meio. It's my middle name. Quer dizer, está enraizado dentro dele. É uma forma muito gira deles têm de dizer as coisas. Quer dizer, é isso que eu sou. E aquilo que você é um curado. Portanto, Mário Curado Nóbrega. Eu sou o nome do meio. É aquilo que você tem que interiorizar sempre. Mas eu não me sinto curado. Mas não interessa. Você está a criar uma nova imagem dentro de si. Você está a criar algo que vai mudar completamente a sua vida. E vai curar completamente o seu corpo. Você está a começar a mudar a sua identidade como filho de Deus. E eu quero que você veja o que é que Abraão fez depois que começou a falar, a mudar o nome de Abraão e de Sara, porque Deus lhe prometeu e disse aos 99 anos, e a mulher sempre foi estéril, e aos 90 anos, inclusive já tinha deixado o costume das mulheres, já não poderia ter filhos mais, sempre foi estéril, não poderia ter filhos, e agora estava com 90 anos. E Deus lhe disse a ele, ao tempo determinado, tu vais ter um filho. A tua mulher te vai dar um filho. E ele disse, eu, aos 99 anos, e a minha mulher que sempre foi estéril e agora está com 90 anos, vai ter um filho? Sim, Deus disse, tu vais ter um filho. E chamou-lhe que nações e reis vão vir dele. E agora vejam o que Paulo escreve a Romanos e fala sobre Abraão.
Romanos 4,18 diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já adormecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco ao amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Estando certíssimo que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Você tem que estar certíssimo do que está aqui escrito dentro é para si. Você tem que ter certeza absoluta do que está aqui escrito é para si. Por exemplo, na questão de cura, muita gente pode estar a passar por problemas. Muita pessoa pode estar a passar por dores, problemas físicos. E você dizer, mas como é que eu vou confiar numa promessa de Deus se eu continuo doente? Mas aí é que está. Você vai confiar na promessa de Deus para deixar de ficar doente. Você diz, isso parece loucura. É, não é? Eu quero-vos mostrar uma coisa. Êxodo 15, 26. Vamos lá abrir. Êxodo 15, 26. Eu vou-vos falar de cura. Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. Portanto, estamos em Êxodo. Antes disso existe Gênesis, mas nós vamos abrir Êxodo 15, 26. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Crê-se que foi escrito por Moisés. Estes 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos há 4.000 anos atrás. 4.000 anos atrás. A palavra que foi dita era falada para um povo, fala-se em muita gente, 3 milhões de almas, pensa-se. Porque estavam a sair do Egito. Sair do Egito e andar no deserto não é propriamente uma coisa fácil. Mas veja o que é que Deus disse para eles. Êxodo 15, 26. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, e nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ele é o Deus que nos cura. 4.000 anos atrás. Ele é o Deus que nos sara, que nos cura. 4.000 anos atrás. Vamos imaginar. Nós somos pais, não é? Quem é pai? Mas imagina um pai e uma mãe. Será que eles não querem dar o melhor para os seus filhos? Você vai dizer, claro. Então, se nós pudermos dar bens aos nossos filhos, nós pudermos dar uma boa vida aos nossos filhos, não vamos dar? Claro que vamos dar. Toda a gente vai dizer que sim.
Agora, vamos ver outra coisa. Se nós pudéssemos fazer com que eles vivessem sempre curados, pudéssemos, não é? Nós não íamos querer isso para eles? Claro que iríamos querer. Quem não quer que os seus filhos estejam sempre curados e bem? Toda a gente. Até eu pergunto, então e Deus? Deu o seu filho por nós. Permitiu que o seu filho morresse por nós. E agora quer-nos mal? Quer-nos doentes? Quer-nos enfermos? Quer-nos com falta de coisas? Não tem lógica. Desculpem, mas que Deus seria esse para connosco? Você está a pensar um pouco? Que Deus seria esse para nós? Você está a perceber? Deus nos diz aqui, se guardarmos os seus mandamentos, andarmos nos seus caminhos, confiarmos nele, que ele é o Deus que nos sara. 4.000 anos atrás escreveu isto para nós. E não é isso que um Deus verdadeiro faz? Um Deus vai nos querer mal? Vamos pôr as coisas do outro lado. Vamos pensar assim. Vamos pensar no paraíso, no céu. Deus vive lá. Glória a Deus. O que é que ele lá tem? Segundo descrição bíblica, as ruas são de ouro, tem mansões lá, tem todas, não há choro, não há tristeza, não há dor, tudo foi retirado de lá. Deus lá só tem o que é bom. Glória a Deus. Então Deus tinha que ir ao diabo buscar doenças para colocar nas pessoas. Se ele não tem no céu. Você está a perceber? Não tem lógica. Que Deus seria esse? Eu não iria querer servir um Deus assim. Nem de perto, nem de longe. Então, se Deus é bom e nos chama a nós de maus e diz que nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, mas nos chama de maus, como não nos dará com Ele, para nós, todas as coisas boas? Se Deus não tem outra coisa para oferecer senão coisas boas, toda a boa dávida vem do Pai das luzes. Se Ele só tem coisas boas para nos dar, como é que pode vir doença para nós vindo de Deus? Como? Quando você percebe isto, você percebe, então doença se não vem de Deus, não é para estar na minha vida. Então eu não aceito aquilo que não vem de Deus na minha vida. Ainda hoje eu estava a orar e estava a dizer, eu não aceito doença na minha vida. Eu não aceito aquilo que não vem de Deus na minha vida. Eu não aceito os problemas, eu não aceito em nome de Jesus. Eu estou abençoado, eu estou curado em nome de Jesus. Nenhum mal me se dará, nem praga alguma chegará à minha casa, à minha família, à minha vida em nome de Jesus. É a palavra de Deus para conosco. Não sendo suficiente,
Vamos andar uns anos mais para a frente. Vamos abrir em Isaías 53, 4 e 5. Quem é Isaías? Isaías é um profeta que Deus chamou para proclamar a sua palavra. Perante toda a Bíblia, Isaías é um profeta maior, chamado um profeta maior, por causa de quanto ele escreveu e toda a descrição que ele dá. É considerado como se fosse uma Bíblia em ponto pequeno, Isaías, o livro de Isaías. E aqui em Isaías 53, 4 e 5, Isaías diz, 700 anos de Jesus vir à Terra, mais ou menos 700 anos, diz como ele havia de vir e o que ele vinha fazer. Deus descreve 700 anos antes. Este livro de Isaías foi escrito por Isaías na altura em que ele viveu. Ele viveu há 700 anos antes de Cristo. Portanto, perante a nossa época, há 2700 anos. E veja o que ele escreveu. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. Quem? Jesus. Nós o reportámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz para nós estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós fomos sarados. Não vamos ser sarados. Não estamos curados. Já fomos curados. Você diz, então, mas como é que é possível? Então, mas a enfermidade que agora temos no nosso corpo está ilegalmente em nós. E quando nós percebermos que não há direito dela estar em nós, quando nós aceitarmos esta palavra como a verdade, então a enfermidade que está sobre nós, os problemas, as dores, vão sair de nós em nome de Jesus. Porque não tem hipótese. Porque elas não podem lá estar. Porque Jesus pagou o preço para nós. Para nós, isto torna-se um bocado... Como é que é possível? Então, mas você não está a entender. Deus fez tudo por nós. Tudo o que precisava ser feito. Jesus não veio à Terra por acaso. Jesus veio à Terra para morrer por nós. Era o plano de Deus Pai. Para quê? Para que ele morto e levando a maldição sobre ele, nós pudéssemos viver para a justiça. Porque Deus sabia que a raça humana não havia hipótese. Nós, humanos, não tínhamos hipóteses. Porque o diabo ia nos destruir a todos. Então, através de Jesus, nos deu a oportunidade a todos do planeta de podermos ser resgatados por Deus. Sermos perdoados por Deus e pudéssemos andar com Deus. Claro que isto está dentro do livre-arbítrio, que toda a pessoa pode ou não aceitar isto. Há pessoas que podem ouvir o que eu acabei de falar disto. Eu não concordo com isto. E está na sua direito. Só que porque eu aceito na minha vida, eu vou continuar curado. E você que não aceita, que não crê, vai continuar doente. É a única diferença. Você...
Você não imagina o que é que já veio à minha vida. É que não imagina mesmo. O que é que o diabo tentou já pôr na minha vida? O que é que o diabo tentou levantar? E então, nestes últimos meses, já então parece que tem sido, meu Deus. E o único sustento que eu tenho de vitória é agarrar-me à palavra de Deus, agarrar-me à Bíblia Sagrada, agarrar-me às promessas de Deus e declará-las na minha vida. Porque eu estou curado, eu vou permanecer curado. Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores. E para os seus pisos já fui sarado, por isso eu estou curado. Eu não aceito nada que venha do diabo na minha vida. Eu estou curado no nome de Jesus. Meu nome é Mário Curado Nóbrega. It's my middle name. É o meu nome do meio. É aquilo que eu sou. Eu não aceito enfermidade, eu não aceito as dores, eu não aceito os problemas. Porquê? Porque Jesus já pagou por ele. Agora veja, vamos voltar a ler mais um versículo bíblico. 1 Pedro 2,24. E nós temos andado de 4.000 para 2.700 anos e agora vamos ver 2.000 anos atrás. 1 Pedro 2,24. Pedro, apóstolo Pedro, escreve uma carta e nesta carta diz: Primeira de Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Isto não foi engano de quem escreveu a Bíblia. Ele está mesmo a dizer que nós já fomos curados. Nós já fomos curados. E agora falta o quê? A manifestação do nosso corpo? Não, falta você declarar, crer, confessar, glorificar a Deus que você já está curado. Houve uma altura que eu estava a andar na igreja, eu tinha-me aleijado no pé, ou doía-me um pé, e então eu estava a coxear, e eu sabia disso. E alguém viu e olhou para mim e disse-me: mas você está a coxear. Eu disse: não, eu estou curado. Durante aquele tempo até se calhar estava a coxear, mas depois deixei de coxear. Eu fui fazer uma reunião em Beja. E nós fomos almoçar e depois fomos fazer a reunião. Tínhamos tudo preparado, tal, fomos almoçar. Eu a caminho de ir para almoçar, ou não, quando vinha de lá, eu agarrei, devo ter posto o pé mal de lado e aleijei-me. E doía-me muito cada vez que metia o pé no chão. E eu continuei. Eu ia fazer uma reunião e fui fazer uma reunião de cura divina. E eu com o pé a doer. Estávamos na reunião. E eu lembro-me, começámos a reunião e eu tive que vir cá abaixo. E quando vi cá abaixo aquilo tinha degraus altos. E eu subi os graus a correr. E quando eu subi os graus a correr, a dor que eu tinha no meu pé desapareceu. Eu quero que você entenda uma coisa. A sua perseverança em Deus vai lhe trazer a bênção. O seu confessar a palavra de Deus vai lhe trazer bênção. O seu não aceitar aquilo que o diabo lhe trouxe vai fazer com que façamos o que a palavra de Deus: resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. A palavra de Deus é bênção para as nossas vidas. Aceitar aquilo que Jesus deu para nós, fez por nós, é aceitar aquilo que ele morreu por nós.
aceitar a bênção que Ele já nos deu, porque pelas suas feridas nós já fomos sarados. Mas isto não é só em cura, é em todas as áreas da nossa vida. Nós temos grandíssimas e preciosas promessas que Deus nos deu, para que por elas ficamos participantes da natureza divina, para que por ela possamos viver nesta terra e vencer, porque não fomos chamados para a derrota, fomos chamados para a vitória. Você entende? Não porque eu sou bom a fazer isto, não porque eu fiz coisas boas, não, por aquilo que Jesus fez por nós. Eu acho impressionante como Deus chama pessoas. Eu acho impressionante como Deus chama muitas vezes pessoas que realmente às vezes são o pior da sociedade. Eu ouvi um testemunho de um rapaz que tinha sido preso, tráfico de drogas. Era brasileiro. Tráfico de drogas e tudo mais. Tinha acabado de dar um tiro num polícia. E ele foi lá dar o testemunho que ele se converteu a Jesus. E nessa mesma reunião estava lá o polícia que ele tinha dado o tiro. E o polícia subiu e deu o seu testemunho de aceitar Jesus no coração e deu o testemunho que perdoava aquele homem que lhe tinha dado o tiro. Este rapaz que lhe tinha dado o tiro, depois, por causa do tribunal, ainda ficou preso 10 anos. Mas na igreja continua a pregar a Jesus. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E Deus mudou a vida destes dois homens. Um sendo polícia e o outro sendo ladrão. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus chama pessoas completamente improváveis. Chama pessoas que não se espera deles, que a sociedade os rejeita por completo. A sociedade os considera como refúgio, algo que não presta. E Deus agarra nessas pessoas e torna-as filhos de Deus. E os honra e os capacita para fazer a obra. Mas a glória é toda de Deus e será sempre de Deus. Nós precisamos de agarrar cada vez mais e mais nesta palavra, cada vez mais, e lê-la, orar sobre ela, buscá-la, cada vez mais. Porquê? Porque é por ela que nós vamos vencer este mundo. É por ela que nós vamos agarrar em todas as contrariedades e tudo que vem contra nós vai ser destruído pelo confessarmos esta palavra nas nossas vidas. Nós estamos por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. E em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O que eu tive a fazer e o que eu fiz agora mesmo foi confessar, falar vários versículos bíblicos que estão nesta palavra. Que nos chama para a vitória e não para a derrota. Buscar a palavra de Deus para as nossas vidas, confessar e crer nela, nos capacita para vencer. Nos faz sair da derrota para a vitória. Eu não sei o que é que você está a passar, mas acredite em mim numa coisa. Deus tem muito mais parecido do que você imagina. Deus não o chamou para vir sofrer. Deus não o chamou para continuar um derrotado. Deus o chamou para a vitória. A todos os que nele creem. É isto que esta palavra diz.
É isto que nós temos que confessar. Constantemente. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos chamar o grupo de louvor para aqui, se faz favor. Vamos orar. Amém. Tudo o que não é por fé é pecado. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer, Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus, Senhor. Realmente, Tu já fizeste tudo por nós. O que falta da nossa parte é aceitar, é receber isso. Porque quando aceitamos, tomamos parte da família de Deus. Aceitamos o que Tu fizeste por nós. Porque Jesus foi à cruz, levou tudo, toda a enfermidade, toda a maldição, Ele levou sobre Ele. Para que nós pudéssemos viver para a justiça. Senhor, eu aceito aquilo que Jesus fez em meu lugar. Eu aceito o que Ele fez, Senhor. E na minha vida, eu estou curado. Eu estou abençoado. Eu estou liberto. No nome de Jesus. Eu creio, eu falo e eu recebo. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. No nome de Jesus. Amém.